Daniel capítulo 1. O tema desta manhã é: a fornalha revela com quem você anda. Tema: a fornalha revela com quem você anda. Versículo 3, 4, 5 e 6. Diz assim: disse o rei, esse rei é Jeoaquim, a Alpenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Alcança, Senhor, o nosso coração, e que o Espírito Santo tenha a liberdade de revelar o que precisamos absorver com entendimento, para que possamos viver uma vida com sabedoria, com moderação, para que o Senhor seja glorificado, mesmo nos momentos difíceis da vida. É o que nós te pedimos agora, pelo precioso nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Daniel tinha, nessa época, provavelmente 16 anos, era um adolescente, quando ele foi levado cativo pela Babilônia. Ele morreu lá, ele foi e morreu lá, com 85 anos. Daniel, nunca mais ele viu a sua família, nunca mais viu seus amigos, e nunca mais viu a sua terra natal. Ele foi levado cativo aos 16 e ficou até os 85, quando ele faleceu. O mais importante da vida de Daniel e dos seus amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, é extremamente relevante, pois eles permaneceram fiéis a Deus ao longo da vida deles. Em todas as situações que eles enfrentaram, eles não abriram mão da fidelidade. É a grande diferença que nós vivemos nos tempos de hoje. Por pouca coisa a gente perde a fidelidade, a gente deixa a desejar, a gente se afasta, a gente reclama, a gente fica triste, fica do lado, deixa Deus do lado. Mesmo vivendo numa terra distante, onde seus habitantes nem sequer tinham ouvido falar de Deus, eles mantiveram a fidelidade a Deus. O nome Daniel tem como significado
Deus é meu juiz. A vida que Daniel levava, de fato, refletia o seu nome. O nome Ananias significa Deus é gracioso ou Deus é misericordioso. O nome Misael significa quem é igual a Deus. E o nome Azarias significa Deus ajuda ou a quem Deus ajuda. Então são homens com significados que traduziam quem era Deus na vida deles. Eles criam em Deus, a distância daquilo que eles nunca pensariam estar, longe da sua terra, longe da sua família, não afastou do coração deles a fidelidade que eles tinham a Deus. Ao contrário de outros judeus, que não foram só eles que foram levados cativos, Daniel e seus amigos, de uma forma, permaneceram fiel, e os outros, voluntária e conscientemente, eles escolheram conformar-se aos caminhos estabelecidos pelo homem, pelo sistema babilônico. Se deixaram levar, se acomodaram. Isso, a gente está aqui mesmo para fazer. Esse é o sistema, vamos entrar nesse sistema. Somente Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles não aceitaram esse envolvimento. Eles se mantiveram separados. Quando a Bíblia fala de santificação, santificação é viver uma vida separada. Não é que você vai ter uma aerola aqui na cabeça, não. É viver uma vida separada. E esses 4 homens, eles viveram uma vida separada, santificada, separada dos prazeres, separada daquilo que o mundo oferecia, o que o sistema, às vezes o sistema obriga. O sistema obrigou, que a gente vai ver daqui a pouco, que todas as pessoas que residiam na Babilônia, naquela área, eles tinham que ter uma atitude de reverência ao rei da época. Os judeus chamados Daniel, Misael, Ananias, Azarias, eles permaneceram leais ao Senhor. Quando a gente lê o Salmo 40, ele só encaixa para quem está mantendo a sua lealdade a Deus, porque ele precisa esperar confiando, uma confiança contínua. Se a gente começa a não confiar, a não esperar nele, é porque a gente está sendo desleal, porque o nosso Deus é um Deus que age no tempo. O tempo tem o nome Deus. Deus age no tempo. O tempo é de Deus. E às vezes a gente quer que seja o nosso tempo. O nosso tempo não conta para Deus. Assim como você, às vezes, e eu, às vezes, não contamos o tempo de Deus. Não, mas está demorando muito. Mas o tempo é dele. Eu preciso ter esse entendimento do tempo dele. Sabe que a obediência é exatamente aquilo. Isso significa, é aquilo que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. Isso é obediência. Ah, ninguém está vendo. Você precisa manter a sua obediência, mesmo que ninguém esteja olhando. As lições dessa passagem bíblica, elas são as mesmas que nós devemos absorver e colocar em prática.
qualquer lugar, qualquer ambiente que viermos a nos encontrar, nós devemos manter firmes, recusando a comprometer a nossa caminhada cristã. Então, por isso que a Bíblia fala que eu preciso ter uma vida moderada. Por quê? Porque a minha exaltação pode comprometer a minha vida cristã. A minha precipitação. Por isso que tem muita gente que está sendo atingido pela crise da ansiedade, síndrome do pânico. O que ele faz? O que ela faz? Se precipita. Foge daquilo que Deus estabeleceu. E não foge porque quer, foge porque a própria ansiedade o impulsionou. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8, Paulo, ele faz uma declaração muito clara, muito específica, que ele disse assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Eu não sou de mim mesmo, você não é de você mesmo. Nós, eu e você, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então nós não temos mais, como nós acharíamos ou achamos que temos, controle sobre nós mesmos. Sabe por quê? Porque somos dele. Nós somos do Senhor. A palavra final é dele. Os planos do homem parecem direito, mas o seu final é a morte. Nós somos do Senhor. É Ele que vai dar a direção. É Ele que vai estabelecer o tempo. É Ele que vai realizar o que Ele precisa realizar de uma forma sobrenatural. Decisões e definições, estas que evidenciam o chamamento de Deus, que nos convida a viver uma vida de pureza em um mundo caído. E eu estava ali, eu lembrei que eu vi essa mesa e eu pude ter uma visão da mesa onde Jesus estava. Jesus e os seus discípulos. Era uma mesa onde que eles iam cear. Naquela mesa não tinha exaltação, glória a Deus, né? Tinha uma orientação, uma instrução, uma orientação, um esclarecimento, uma revelação. E muitos deles não haviam entendido quando Jesus disse: aquele que colocar a mão comigo do prato, esse vai me trair. Ninguém entendeu nada, porque eles estavam focados em uma outra situação. Hoje nós estamos diante da mesa para participar. O Senhor Jesus está aqui através da pessoa do Espírito Santo dentro de você. Você precisa estar sentado à mesa. Você não pode estar aquém da mesa, longe da mesa. Você precisa estar sentado à mesa. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Esta mesa é do Senhor. Essa mesa é do Senhor. A postura de Daniel, a postura dos seus amigos, os três tiveram um enfrentamento diferente do Daniel. Daniel enfrentou uma cova cheia de leões, e esses três jovens enfrentaram uma fornalha. A postura de Daniel e seus amigos deva ser o nosso padrão na tomada de decisões. Houve decisões para esses enfrentamentos. Daniel decidiu não parar de orar. E ele foi, mediante uma lei que foi criada, um decreto que foi criado, ele enfrentou uma cova de leões. Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram a decisão de não se curvar.
E eles enfrentaram uma fornalha 7 vezes aquecida, para que eles fossem tostados ali. Essas decisões que eles tomaram, foi porque eles confiavam naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em cada um de nós. Eu preciso ter essa capacidade de decisão, sem hesitação. Daniel foi decidido, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram decididos, ou Misael, Ananias, Azarias, foram homens decididos, jovens, não eram jovens, foram jovens. Quando Daniel enfrentou a cova de leões, ele tinha em torno de 20 anos, 21. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, também mais ou menos nessa faixa etária. Eles tinham uma vida pela frente, mas eles não hesitaram em manter a sua confiança nele. A Bíblia não relata, mas certamente, quando aqueles 3 jovens estavam sendo conduzidos, amarrados para a fornalha, eles clamaram por socorro. E o Senhor ouviu. E o Senhor foi presente com eles, ao ponto do rei ficar confuso, porque ele viu que haviam sido lançados 3 e haviam 4. E ele disse: e esse 4º homem é semelhante ao semblante dos deuses. A decisão e a persistência desses jovens moveu a mão de Deus, o sobrenatural de Deus aconteceu na vida desses 4. Você precisa viver uma vida de decisão, uma vida de convicção, para que os momentos difíceis que chegarem, eles eram servos, eles eram pessoas perseverantes nisso, e enfrentaram a situação. E a gente não enfrenta uma dor que a gente logo fica abatido, mudança de humor. Esses homens enfrentaram uma cova de leões, o Daniel, e os outros enfrentaram uma fornalha, mas a Bíblia diz que eles estavam, os 3, passeando dentro daquela fornalha. E você, numa situação difícil, como é que você fica? Desesperado. Eles estavam passeando, sentiram Deus presente. O rei viu e eles sentiram. Saiba que as decisões e as escolhas e direção que nós tomamos refletem exatamente o estado do nosso relacionamento com Deus. Muitos falam assim: parei, não vou mais, vou dar um tempo. Olha, está refletindo o quê? A nível de relacionamento que você tem com Deus. Quase estranhos, a ponto de você, não quero. É uma intimidade muito escassa, porque os problemas que nós enfrentamos, às vezes a pessoa enfrenta, ele pensa em desistir. Está traduzindo exatamente o nível de relacionamento que essa pessoa tem com Deus. O exílio desses 4 jovens eram amigos. Por outro lado, foi, na verdade, um teste decisivo que separou os verdadeiros adoradores daqueles que eram impostores, pois se misturaram.
Ei, eu não posso ser um cristão impostor, que me misturo e está tudo bem. Eu preciso ter autenticidade, viver uma vida autêntica. Ah, mas aqui parece uma Babilônia. Então, viva separadamente da Babilônia. A Babilônia, ela não te dá o direito, não me dá o direito de me misturar, de eu normatizar uma vida mundana. Permanecer fiel a Deus em meio ao mundo turbulento, com ameaças e dificuldades, é um desafio que muitos jovens e muitos de nós enfrentamos diariamente. Esses 3 jovens amigos de Daniel tiveram um grande desafio diante deles, que não hesitaram em enfrentar. Eles sabiam quem era Deus na vida deles. Sabe por que a gente hesita em algumas coisas? Porque a gente não sabe, será que Deus vai me ajudar? Será que Deus está vendo? A gente não tem convicção. Eu preciso ter uma vida de convicção. Deus está aqui, Deus está presente, Deus vai fazer. É no momento de Deus, não é no meu momento, não é no seu momento, é no momento dele. A história mais conhecida desses 3 jovens hebreus ocorreu quando Nabucodonosor ordenou que todas as pessoas que estavam ali em todo o seu reino, ao som que fosse ecoado, eles se prostrassem e adorassem uma imagem de ouro que ele havia erguido. Daniel capítulo 3, eu vou só ver alguns versículos, a partir do 1º, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura, levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se prostrar, qualquer que se não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Estava estabelecido o decreto. Não era só para o povo babilônico, mas todas as nações, todas as línguas, ao som da trombeta, dos pífaros, eles deveriam se curvar. Apesar dessa ameaça, apesar do decreto, Sadraque, Mesaque e Abdenego se recusaram a se prostrar.
estamos vivendo no tempo em que o sistema tem quase nos obrigado a nos curvar para aquilo que está sendo edificado. E aí que vai a diferença entre aquele que tem a intimidade com Deus com aquele que não tem. A gente está numa era do conformismo. Sentimento babilônico tem tomado conta de alguns corações. Não, mas é assim mesmo. Nós estamos num tempo, nós estamos evoluindo. Ei! Há uma evolução, mas o Deus que você serve, que eu sirvo, continua o mesmo. Ele continua traçando e direcionando a nossa vida. Não é aquilo que nós estamos deparando que vamos adequar-nos. Deus sabe quem eu sou, quem você é. E às vezes Deus prepara certas situações que a gente enfrenta e a gente reclama. Mas por quê? Por que aconteceu isso? É Deus guardando você, porque você pode ser alvo de alguma situação. Deus sabe quem você é. Apesar da ameaça, esses 3 jovens disseram, não vamos nos curvar. Então, a notícia correu até Nabucodonosor: olha, tem 3 aí, hebreus aí que eles não se mexeram. Manda trazer. No versículo 19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa e 7 vezes aquecida. Porque a palavra do rei era urgente. Ele não queria que a sua autoridade decretada fosse manchada. Por isso ele quis que as coisas acontecessem de uma forma urgente, por causa da sua autoridade. A palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro. O fogo, a chama, o calor daquela quintura matou os homens que lançaram os 3. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Primeiro milagre, eles caíram vivos. E aqueles que estavam próximos só jogaram, aquele calor matou. Deus já estava agindo na queda. Eles caíram vivos. E o fogo consumiu aquelas cordas. E eles se levantaram. E eles começaram a caminhar. Caramba, esse troço estava apertando a gente. A Bíblia Sagrada é que nem cheiro de fumaça a roupa, o chapéu, o manto deles teve. Não tinha rastro.
da punição, mas tinha a glória manifesta na vida desses 3 jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Surpreendentemente, um 4º homem apareceu na fornalha e os libertou do fogo, sem que nenhum fio de cabelo em suas cabeças fosse chamuscado. Gente, proteção total. Verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou. Ei, deixa eu te fazer uma perguntinha. A sua vida tem espantado quantos? O rei se espantou. E você? Está espantando quem? Eu estou espantando quem? Se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Então lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25, tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Verso 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre a maneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. A história daquela nação mudou, porque esses 3 jovens mantiveram a fidelidade e a determinação e não se intimidaram com a fornalha, nem com a ameaça e nem com aquilo que havia sido decretado, e Deus mudou a história daquela nação por causa desses 3 jovens. Pergunto, para pensar: sua casa como é que está? Seu lar, sua família? O que você tem feito? Que o nome do Senhor é glorificado, que tem mudado o pensamento e a rota da casa que você reside. Esses 3 jovens mudaram uma nação. Eu estou te perguntando, a sua casa, alguma coisa tem mudado? Ou você está dentro da sua casa conformado com aqueles que não tem nada a ver? É só para pensar. Você precisa dar evidências de quem você é, a começar na minha casa, no meu trabalho, no supermercado, quando eu estiver abastecendo. Eu tive uma lição aí na minha memória. Uma vez eu fui pregar em Rio das Ostras, cidade praiana. Preguei lá, com um culto demorado. Aí eu fui embora, passei no posto. E aí aquele posto, o homem do posto muito lento, e eu com vontade de almoçar, ir embora, calor, disse, e eu virei, saí, entrei entrei assim na porta da janela do carro, falei assim: ei, não tem ninguém para atender aqui esse lugar não? Ele disse: não, já vamos atendê-lo. E eu estava nervoso. Aí o homem foi lá: não, fica tranquilo. Eu estava lá quando o senhor pregou hoje. Da igreja hoje o senhor pregou. Eu estava lá, foi uma palavra muito boa. A minha cara foi lá no chão.
Minha cara foi no chão. Eu falei, caramba, em vez de eu ser um contribuinte para ele glorificar a Deus, ele me chamou a atenção dizendo que Deus foi presente lá e eu parece que eu estava fora de Deus. Isso marcou a minha vida. Quando eu chego no posto, bom dia, boa tarde para todo mundo. Não, vai demorar, fica tranquilo. Eu preciso mudar a história de qualquer lugar que eu estiver, você estiver. Ah, mas eu estou longe. Mas Deus está perto. Ah, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Quem é você na Babilônia? Como é que você está agindo na Babilônia que nós estamos vivendo? Ah, a nossa terra não é agora. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não voltaram para casa, na terra dele, mas eles estão esperando para entrar na cidade celestial. Qual é a diferença que você está fazendo na Babilônia, que você está vivendo, que eu estou vivendo? Como é que eles olham para você? Como é que eles olham para mim? Após esse evento milagroso, Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus dos hebreus e promoveu Sadraque, Mesaque, Abednego a posições de destaque em seu governo. Na Bíblia, os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel são Sadraque, que no original é Hananias, que eu já falei aqui os símbolos dos 3. Esses nomes hebraicos foram dados a eles por seus pais judeus, sendo trocados por nomes babilônicos depois que estavam cativos. Ei, a Babilônia quer trocar o nosso nome. Sempre troca o nosso nome. O significado dos nomes originais hebraicos desses 3 amigos refletem a crença em Deus como um ser gracioso, ajudador e supremo. Esses nomes também expressam fé, confiança em Deus, pois esses 3 jovens que enfrentaram a fornalha ardente mantiveram durante toda a sua vida a sua jornada dentro da Babilônia. E sabe quando você vai sair da Babilônia? Quando você for para o céu. Nós estamos vivendo dentro da Babilônia. Agora, cabe a mim e a você saber as escolhas, as decisões, a minha aproximação a Deus ou não, para que eu possa não me curvar, não me prostrar, ou não ser devorado pelos leões da ansiedade, da traição, da frustração. Prepare-se. Eles sabiam que Deus poderia salvá-los. Quantos têm convicção que Deus pode salvar você?
Eu preciso viver nessa convicção. Deus vai me salvar. A salvação vem do Senhor. Essa história de coragem e fidelidade continua sendo contada e estudada até hoje, pois mostra a importância de permanecer fiel a Deus. A sociedade em que nós estamos vivendo muitas vezes nos colocam em situações em que parece ser impossível manter nossos valores e fé intactos. Só parece. Depende da sua intimidade com Deus. Quanto mais próximos, mais evidência da sua constância, da sua perseverança, da sua vida confiadamente, vivendo confiadamente no Senhor, esperando confiadamente no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, nos mostra que é possível ser fiel, mesmo em tempos de crise. Saiba que você não precisa se dobrar à cultura desse mundo para permanecer de pé diante de Deus. Esses 4 jovens não se curvaram. Daniel, Israel, Ananias e Azarias, eles não se curvaram diante da pressão. Quem tem identidade firmada em Deus não se curva diante do sistema do mundo. A fornalha revelou os amigos que não temeram o fogo. Quem são os seus amigos? Tem feito você se afastar da fornalha e se curvando para o sistema do mundo da Babilônia? Na hora mais difícil, esses 4 estavam juntos. Aí vem aquela passagem daquele homem que estava no leito. 4 amigos pegaram na cama para levar diante de Jesus. Se esforçaram, subiram, abriram lá para descer. Quem são seus amigos? Dependendo dos seus amigos, o amigo dos amigos vai estar junto. Você pode ficar em pé para a gente orar? Meu Cristo vive. Ele vive para todo sempre. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui e Tu nos trouxeste a este lugar. Agora, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos este culto, esta santa ceia. Nos dê um dia abençoado, uma tarde abençoada, um almoço abençoado, um culto abençoado, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre. A igreja diga: Deus abençoe você.